Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a declaração do Edinho Silva num evento da XP. Tá? Teve um evento da XP lá em São Paulo agora e tava um monte de gente do PT, inclusive o Edinho Silva. E olha só o que o Edinho Silva falou nesse ponto aqui. É muito importante prestar atenção nisso. Olha só. A Terceira Guerra Mundial pode não ser bélica, pode ser econômica e pode ser tão devastadora quanto a guerra bélica. Olha aquilo que eu estou falando para vocês. O Lula pretende dizer que nós estamos numa guerra com os Estados Unidos, decretar estado de sítio, decretar estado de defesa. O Congresso jamais vai aprovar esse tipo de coisa, mas o STF pode contornar o Congresso e aprovar esse tipo de coisa, e daí você tem um monte de consequências em cima disso. Qualquer pessoa que criticar o governo se torna um traidor da pátria, porque estamos em guerra. O Lula diz que estamos em guerra agora com os Estados Unidos. Isso daqui, ele não falou isso nesse evento, mas ele deu a entender que é uma possibilidade que ele está vendo nessa história. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma coisa muito preocupante. 2026 está chegando, o Lula sabe que não vai ganhar em 2026 de forma alguma e está começando a elaborar o planejamento aqui da Venezuela para a gente. Essa notícia foi sugerida por Marido Reborn, Melancia Arrependida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um evento lá em São Paulo agora com um monte de empresários e o pessoal da XP e não sei o que lá, e tinha gente do governo. Em determinado momento, esse cara aqui, um especialista da XP, disse que o Brasil pode se adaptar à tarifa se diplomacia não resolver, diz o Berenguer, né, que é o especialista da XP. Né? Não, porque se tiver tarifa, beleza, a gente se adapta. Né? É verdade, eu sei como é que é isso. Né? Vocês sabem, eu já fui rico, eu não sei se vocês sabem, eu já tive dinheiro, né? Tive bastante dinheiro, coisa em determinada época da minha vida, e de repente fiquei pobre. A gente se adapta, é verdade, você se adapta, você volta a fazer as coisas que você, né, não gosta de fazer, mas você tem que fazer porque você não tem dinheiro mais agora. Sim, eu concordo com o seu Berenguer. O Brasil vai se adaptar às tarifas do Trump, ferrando com todo mundo ficando mais pobre, né? O que me preocupa não é o pessoal da classe média que de repente fica pobre, né? O problema é o pobre que fica miserável, né? E esse é o problema real que esse pessoal está esquecendo. Sim, o Brasil vai se adaptar? Vai, pô, o Brasil já foi muito mais pobre do que é hoje, vai se adaptar a voltar para o passado. Você que está acostumado a comprar as coisas no supermercado vai ter que comprar xepa na feira de novo, né? A gente se adapta. Né? É verdade isso daí, né? Aqui, ó, a imposição de tarifa de 50% de importação sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, se não for resolvida pelas vias diplomáticas, o Brasil tem condições de se adaptar, segundo José Berenguer, o executivo da XP. A gente se prepara para qualquer situação que venha enfrentar. Eu acho que essa discussão de tarifas é uma bobagem. Diplomacia é diálogo, é conversa, é chegar num acordo, ficar medindo quem tem mais poder, ou quem acha que vai entrar. É muito engraçado isso, né? O pessoal que não tem poder nenhum fica achando que realmente discutir poder, que besteira isso, né? Mas o problema é que o pessoal que tem poder, que tem força, né? Acha que eles têm força e eles têm, entendeu? E eles têm razão nessa história, né? Daqui a pouco isso cai, a pressão diminui, coisa e tal. Eu tenho a impressão de que muita gente aqui no Brasil está com a ideia de que não, são só 3 anos do Trump, daqui a 3 anos o Trump sai, vai entrar um outro presidente, vai resolver a questão, sendo que eu não sei se vai ser isso não, tá? Primeiro porque pode ser um presidente alinhado ao Trump, o Marco Rubio e o J.D. Vance, né, são nomes que têm sido cotados para eventualmente serem um candidato do Trump lá em 2028, né, que vai ser a próxima eleição. E se eles ganharem, não vai ter mudança não, tá? O pessoal que tá muito satisfeito, dizendo que não, que daqui a 3 anos muda tudo, e eu não sei não. Por quê? Mas os democratas vão fazer de tudo para ganhar em 2028. Eles vão fazer, como fizeram de tudo para ganhar em 2024 também, e perderam, né? A verdade é aquilo que eu falo para vocês, a direita está crescendo no mundo todo. A esquerda chegou a tentar tudo para conseguir ganhar a eleição lá nos Estados Unidos, fez o diabo, conseguiu ganhar em 2020, é verdade, mas em 2024 já não conseguiu mais. Aqui no Brasil também, a mesma coisa, conseguiu ganhar em 2022. Eu não sei não, eu acho que o Lula não ganha em 2026, a menos que a gente vá para o modelo Venezuela. Modelo Venezuela, aí ferrou, né? Aí não tem jeito, né? Aqui, ó. E se houver a tarifa como está colocado, o Brasil tem recursos, tem mercado consumidor, vai se dar bem, né?
Isso daqui me cheira muito ao pessoal que está comprado na coisa, né? Ele tem um monte de ação de empresa brasileira, né? Ele não pode virar para os clientes dele e falar, ah, deu merda, vende tudo. Pô, porque se vender tudo, a XP quebra, né? Então meio que ele tem que falar essas porras assim, não, tá tudo bem, tranquilo. Ih, o Titanic tá andando aqui, tem um iceberg ali na frente, mas tá tranquilo, ih, não vai dar nada. A gente tem como se adaptar ao iceberg. O iceberg e o navio vão conversar e vão chegar num acordo diplomático e a coisa vai dar tudo certo, né? Eu não sei, não, pode ser impressão minha, aqui, eu acho que tem um suor escorrendo na testa dele aqui, pode ser impressão minha. Parece que tem um suor escorrendo, será que ele suor? Não, tá tudo bem, a gente vai se adaptar, é tranquilo, putz, normal e coisa e tal, né? Mas, de novo, esse cara falando merda, pra mim tá tranquilo, isso aqui não me importa na verdade, né? O que me importa é isso daqui, isso aqui eu fico assustado. Por quê? Porque, de novo, eu falo para vocês que o Lula já sabe que não vai ganhar a eleição em 2026 e ele tá apostando nessa briga com o Trump. Primeiro, porque ele acha que vai ganhar popularidade agora. Isso pode ser que aconteça, mas eu acho que muito pouco provável. Não me parece que tenha sido um efeito efetivo. Ah, ganhou 2%, 3% ali atrás e já perdeu de novo, já não fez diferença. Então, essa parte da popularidade não faz diferença. Mas não é só por isso que o Lula está investindo em bater no Trump. O Lula está investindo em bater no Trump porque ele espera uma guerra. E aí me vem o Edinho Silva falando exatamente isso aqui, ó. Diante de uma plateia claramente desfavorável às posições do governo Lula, o presidente do PT, o Edinho Silva, fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, o Trump, e afirmou que a Terceira Guerra Mundial pode não ser bélica, pode ser econômica e tão devastadora como uma guerra bélica. E, de novo, não é devastador. Isso aqui é o papo típico de pessoas que não estão ligados no que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Uma guerra bélica é muito mais devastadora. Pessoas morrem. Entendeu? Guerra econômica, meu amigo, não é essa coisa toda, né? Enfim, o petista ouviu a plateia bater palmas quando atitudes do Lula foram questionadas, como desafiar a hegemonia do dólar e não dialogar com a Casa Branca. Ex-prefeito de Araraquara, recém-eleito para comandar o partido do Lula, Edinho estava sob um painel sobre as eleições de 2026. É o que eu estou falando para vocês. No final das contas, o que está acontecendo é exatamente isso. O Lula já está vendo que ele não tem como ganhar as eleições de 2026, a saída que eles têm é esse tipo de coisa. Vão declarar guerra contra os Estados Unidos, vão dizer que estamos numa guerra, vai pedir estado de sítio, estado de defesa, não sei o que lá. Isso permite eles suspenderem um monte de liberdades individuais. Qualquer um que criticar o governo passa a ser um traidor da pátria e coisas desse tipo, né? E de novo, para você declarar tanto estado de sítio quanto estado de defesa, você precisa da aprovação do Congresso. Por isso que é uma idiotice esse pessoal falando, não, que Bolsonaro considerou a minuta, porque a minuta tinha não sei o que lá de estado de sítio, não sei, porque estado de sítio. Se o Bolsonaro assinasse aquela minuta de estado de sítio, teria que ser aprovado pelo Congresso. Você acha que o Congresso ia passar uma minuta de estado de sítio? Não ia, cara, é lógico que não ia, não tinha nenhuma chance disso. É uma besteira esse tipo de coisa. Agora, o Lula tem essa possibilidade? O Lula tem. Por que o Lula tem? Porque ele está desesperado, ele não tem alternativa. E mais do que isso, o pessoal do STF, da mesma forma, pode chancelar essa parada. O Congresso vai aprovar o estado de sítio? Não, não vai. Mas aí o Lula manda para o STF, judicializa a coisa no STF, como eles gostam de dizer, né? Não, vamos judicializar, mandar para o STF, que lá o Xandão decide tudo pra gente. E daí o Xandão, querendo salvar a pele dele também, aceita essa parada e pronto, aí estamos na Venezuela. Já era. Eu acho que não vão conseguir, tá? Eu acho que eles estão querendo isso, eles querem isso, certamente. Como eu falo, né? Em 2022, tinha gente que queria o golpe do Bolsonaro? Tinha gente que queria o golpe do Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, não tinha nenhuma chance de acontecer. E daqui também, eu também acho, o Lula quer o golpe, Tá tentando fazer esse negócio colar, Eu acho que não vai colar. E nesse evento da XP também, o Al Gore diz que não, que a taxa de 50% a produtos brasileiros são absolutamente insanas e não sei o que lá, disse o ex-vice-presidente americano, não sei o que lá, que não pode. Esse cara aqui é o pateta que inventou todo esse negócio de mudança climática, que começou essa coisa lá atrás, nos anos 2000, depois de ter perdido a eleição para o George W. Bush, né? Enfim, é lógico que a oposição ao Trump vai criticar o Trump. Isso aqui é uma besteira. Aliás, tá o pessoal também os governadores brasileiros, e os senadores brasileiros indo lá nos Estados Unidos falar com o senador da oposição. Não porque os senadores da oposição americanos criticaram o Trump,
Mas é lógico que vão criticar o Trump, pô. São senadores da oposição, são contra o Trump. Não vai mudar bolotas nessa história toda. O Al Gore pode ficar chorando aqui 200 anos, reclamando do Trump e coisa e tal. Não vai fazer diferença nenhuma.